Gente, hoje sábado, 23 de março, então é dia de mais um resumão semanal, onde nós vamos fazer a síntese de todos os assuntos tratados aqui no canal Fora de Curva entre os dias 18 e 22 desse mês. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva, e antes de realmente de começarmos o vídeo, eu faço aquele lembretezinho de já para deixar o like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos ao final da película, é claro, e as pessoas que estão acessando Fora de Curva pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição no canal. Vamos lá para o trabalho, gente. Na segunda-feira, tradicionalmente, nós temos nosso quadro Que Vem Por Aí, onde analisamos os principais indicadores que vão ser divulgados no decorrer da semana, montando uma perspectiva sobre cada um. Mas o assunto de fundo daquele dia foi a divulgação por parte do Banco Central dos dados referentes ao IBC-BR, ou prévia do PIB, referentes ao mês de janeiro. O negócio é o seguinte, as informações que baseiam para a formulação dessa prévia do PIB, elas praticamente já estavam dadas, são os setores produtivos do IBGE, calculados pelo IBGE, que é indústria, comércio, serviços, mais emprego e desemprego da CAGED, ou também a taxa de desemprego, desocupação do IBGE, enfim, todos os dados eram aparentemente muito positivos. E aí, não deu outra. O IBC-BR, essa prévia de PIB, superou qualquer uma das expectativas que nós tínhamos diante do que havia, do que era a realidade sobre a economia brasileira até o final de 2023, em dezembro. Bom, fiquei assim com a pulga atrás da orelha, como eu confessei naquele vídeo. E aí eu fui buscar outros indicadores produtivos para ver se havia consistência ou alguma coisa que gerasse dúvida a respeito dos dados oficiais brasileiros. Trabalhei com informações de instituições privadas, destacando as seguintes. Primeiro, o número de recuperações judiciais pedidas em janeiro foram 60% maiores do que em janeiro de 2022. Já fiquei com a pulga atrás da orelha. Segundo as maquininhas da Cielo, que fazem uma estimativa de vendas bastante válida, a meu ver, o volume do comércio e de serviços caiu 0,5% de novo em janeiro de 2024 frente a janeiro de 2023. Aí são duas pulgas atrás da orelha, porque as vendas do comércio varejista e o desempenho do setor de serviços estavam crescendo de uma forma bastante assintosa. E, finalmente, eu analisei algumas informações da CNI, especialmente capacidade instalada, a utilização da capacidade instalada, que são as máquinas trabalhando nas fábricas, uma queda nesse período de 2,5%, frente a um crescimento da produção da indústria de transformação. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês? Informações públicas, informações oficiais estão dizendo que o Brasil está crescendo e informações provenientes do setor privado mostram grandes dificuldades das empresas do setor produtivo brasileiro. Escolham o que vocês quiserem como verdade. Eu me sinto, nesse momento, sem uma auditoria em cada uma das informações, incapacitado em afirmar o que é certo, o que é errado, se as duas vertentes estão equivocadas. Na terça-feira, tratamos de dois assuntos. O primeiro foi referente ao Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço, aquele saque aniversário que o governo quer tirar, que é impedir que isso continue acontecendo. Foi feita uma pesquisa com os trabalhadores com carteira assinada e eles revelaram uma majoritária, muito majoritária, uma esmagadora maioria em termos de vontade de usar o dinheiro do fundo de acordo com as suas próprias conveniências. Aí eu fiz alguns demonstrativos, existe uma máxima assim da economia que diz que dinheiro no bolso é melhor que dinheiro na mão do governo, isso é uma coisa tranquila, e mesmo assim o FGTS tem um rendimento muito inferior a qualquer outro papel, qualquer outra aplicação do sistema financeiro. A questão é óbvia, é só uma questão de liberalização, de desregulamentação desse dinheiro que pertence ao trabalhador. O segundo assunto do Fora de Curva de terça disse respeito às relações diplomáticas, mais relações comerciais entre Brasil e China. Algumas edições anteriores, um comentário anterior que eu fiz algumas semanas atrás, eu coloquei muito claro que o comércio exterior brasileiro está cada vez mais dependente das exportações chinesas, e isso é um risco, e aí eu recomendei sim diversificação de países para a exportação do Brasil, e parece que isso aí efetivamente está sendo feito, especialmente na área de produtos agrícolas. Mas o que aconteceu? O que foi constatado na terça-feira? Várias exportações chinesas com subsídio do governo de lá. Ou seja, para colocar produtos no mercado brasileiro, eu usei muito claramente o exemplo da siderurgia.
o governo chinês ele subsidia e isso é uma prática desleal de comércio. Só que o Brasil, dependendo tanto assim dessa relação bilateral Brasil-China, talvez fique um pouquinho de mãos amarradas e tenha que engolir diplomaticamente. Eu acredito que não deveria, mas talvez esteja engolindo diplomaticamente essas práticas desleal de comércio chinesas que estão quebrando, por exemplo, várias siderurgias e outros setores importantíssimos para a economia brasileira. Pode ficar mais barato comprar agora alguns insumos, alguns produtos, mas quando essas indústrias quebrarem, não por falta de competitividade, mas por distorção de competitividade vindo do exterior, esses produtos vão ficar muito, mas muito mais caros e penalizar a sociedade brasileira como um todo. Na quarta-feira eu dediquei a primeira parte do vídeo a uma crítica muito forte a esses debates que estão tendo na política brasileira, misturando política com religião, realmente não tem cabimento, só prejudica tanto a política como a religião. E na segunda parte do vídeo eu fiz um estudo muito rapidinho a respeito da matriz energética mundial dos anos 90 até 2021, mostrando que a principal fonte para a geração de energia elétrica no mundo ainda é o carvão. Caiu apenas 1 ponto percentual ao longo de 3 décadas, mostrando que, apesar, a despeito de todas essas discussões ambientais, eventual evolução das produções das plantas de produção solares e eólicas, a matriz energética mundial continua de acordo com os padrões do século passado. E para amenizar essa extrema produção de CO2 provocada pelo carvão, vários países já estão fazendo projetos em execução, outros em estudo, para o restabelecimento de usinas nucleares de fissão nuclear, que apesar dos riscos que oferecem, ainda é uma alternativa, pelo menos no atual momento de aquecimento global, como falam vários cientistas, seria a solução, pelo menos no curto prazo, mais palatável para diminuir tanta pressão sobre o meio ambiente. Na quinta-feira abordamos como ponto central do nosso vídeo a expectativa, a perspectiva de alta do preço do petróleo, dos derivados do petróleo, gasolina e diesel aqui no Brasil, em função do contexto internacional. E aí eu questionei, tudo bem, existe esse viés de alta, mas em função da guerra entre Rússia e Ucrânia e alguma mudança de atividade econômica na China. Mas o Brasil necessita realmente fazer com que o preço dos combustíveis no mercado interno aqui subam, que já estão alto demais da conta? Aí eu fiz alguns ponderadores, criei algumas alternativas ou contravenenos para que os preços pelo menos ficassem estáveis, passando em princípio no curtíssimo prazo pela desoneração de novo de gasolina e diesel, também estudando a ideia de uma auditoria gerencial um pouco mais meticulosa na Petrobras para reduzir custos, especialmente de atividades meio, que isso pressiona assim o preço tanto do diesel como a gasolina, e finalmente tratando da questão da privatização. Essas 3 alternativas são todas palatáveis, são possíveis no curto, médio e longo prazo de serem materializadas e fariam bem danado para a sociedade brasileira, especialmente para nós consumidores de combustíveis. E também na quinta eu analisei rapidamente a queda da Selic na quarta-feira de 0,5 ponto percentual, comentando mais centralmente a respeito da manifestação do Banco Central a respeito dessa decisão que eles tomaram, indicando que talvez no futuro as coisas não continuem assim, a Selic não continue a cair 0,5 ponto percentual, passando a ser 0,25 ponto percentual, ou se estabilize no momento em que os juros ainda estão extremamente altos aqui no país. Por que está acontecendo isso? Alta inflacionária e disseminada, como nós podemos observar no índice de preço ao consumidor amplo, que é a inflação oficial brasileira, de fevereiro. Se isso não cair de maneira bastante relevante em março, podemos esperar um aperto monetário, que significa ou diminuição do ímpeto de queda da taxa de juros ou até estabilização, alta não acredito ainda, para os próximos meses. Isso seria terrível para a economia brasileira e para a sociedade brasileira. E finalmente, encerrando esse Fora de Curva, o resumão semanal, sexta-feira mais 2 assuntos. O primeiro foi a análise da arrecadação federal de fevereiro frente a fevereiro lá de 2023. Uma alta real acima de 12%, que eu achei muito estranho. Sim, já tínhamos alguns indicativos através da evolução da atividade econômica de janeiro, lembrando que janeiro é o fato gerador dos impostos que vão ser arrecadados em fevereiro, mas não de tamanha monta assim. Aí fui mais a fundo na análise, vi realmente que esse crescimento da arrecadação se deu por
alta de impostos, estabelecimento de alíquotas que não existiam lá em janeiro de 2013 e foram arrecadados em fevereiro, mas o principal de tudo dessa análise foi quando eu encontrei os dados referentes à contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda das pessoas jurídicas, que realmente expressam se o movimento econômico brasileiro está crescendo, estabilizado ou caindo. E o que encontrei lá? Uma queda de arrecadação em torno de 0,5%, se não me engano, o que mostra as empresas estagnadas, apesar do aumento da arrecadação geral de tributos por conta do crescimento das alíquotas, de mais impostos, e também isso coloca, não vou dizer em dúvida, mas aquela pulga atrás da orelha de crescimentos tão assintosos das atividades produtivas identificadas pelo IBGE, indústria, comércio e serviços, em janeiro de 2024, frente a janeiro de 2023. E finalmente, para encerrar o Fora de Curva de sexta-feira, com um pouquinho mais de bom humor, com coisas mais irreverentes, porque chegando o final de semana, temos que começar a pensar pelo menos em rir um pouquinho, né? Eu identifiquei, através de algumas reportagens, uma nova moda no Brasil, sobre o uso do Pix para mandar recados. O que acontece? Muitas pessoas brigam, e as brigas agora não são no boca a boca, por telefone, e sim nas redes sociais. E quando uma pessoa realmente fica tiririca com a outra, briga de namorados, até de amigos, inimigos, tem o tal do cancelamento. Como é que você vai falar com uma pessoa que ele cancelou ali, cortou Facebook, Instagram, TikTok, não sei se TikTok é cancelável, mas todas essas redes de comunicação, WhatsApp. Simples, óbvio, correlato, invenção brasileira, criativíssima brasileira. Manda um dinheiro para essa pessoa, ou um centavo, já que não existe, acredito eu, bloqueio de contas bancárias para receber dinheiro, então manda um centavo via Pix e no recadinho do Pix fala o que quer, o que não quer, o que deve, o que não deve, mantém a briga ou cria argumentos para fazer um armistício às pazes com o desafeto ou amores em discórdia. Gente, esse foi o resumo da semana do Fora de Curva, espero que vocês tenham gostado dessa síntese e se gostaram, lembro novamente para não esquecer do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos e aqueles que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço o convite para participar, para inserir na nossa comunidade. Um forte abraço a cada um de vocês, um belo, um espetacular prosseguimento de final de semana. Até breve. Tchau, pessoal.